Vamos lá. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula secreta. Estamos de volta nesse mês de outubro e o nosso foco vai ser falar dos 5 traços de caráter nas crianças. E aí eu vou fazer um panorama geral na nossa aula de hoje, para vocês conhecerem um pouco mais sobre como os traços se formam, como eles se desenvolvem. E em cada aula, especificamente, nós vamos destrinchar a criança de cada traço. E aí depois eu vou querer saber de vocês como foi a infância dos filhos que já são adultos, ou como que está sendo aí o desenvolvimento, né? Ah, meu filho está com 3 anos, está com 5, ele está em tal traço, está desenvolvendo tal traço. Já percebo isso neles. Então, vamos lá para nossa aula de hoje, que ela tem foco no traço de caráter esquizoide, mas a gente vai abordar os outros traços também. Então, aqui, para quem ainda não conhece a ID do corpo, eu falei um pouquinho aqui no início para as meninas. Nós somos uma empresa de inteligência emocional focada em ensinar inteligência emocional de uma forma descomplicada e prática, com base no conhecimento dos traços de caráter e da análise corporal, que é aquela ferramenta, né, que a gente possui para quantificar os traços de caráter em cada pessoa. Lembrando que o foco hoje são crianças, porém, se aplica, né, esse conhecimento aqui, a gente consegue aplicar na vida adulta também. E o nosso foco não vai ser apenas na teoria. A gente gosta muito de prática, por isso que eu vou querer ouvir vocês no final da aula. Então, já vão prestando bastante atenção, vão anotando as dúvidas para vocês fazerem perguntas. Que bom, Cleo, que você ama as aulas. Estamos de volta e já estava com saudades também das nossas aulas. Gente, para quem ainda não conhece o nosso Instagram, vai lá, sigam a gente todos os dias. A gente compartilha conhecimento dos traços de caráter, dicas práticas de como você mantém os seus traços no recurso, dicas práticas de como você descobre também quais são os seus traços de caráter. Ah, eu me identifico mais com oral, me identifico mais com a rígida. Hoje eu tô no mood esquizoide. Então você vai entender um pouco mais sobre como a sua mente funciona olhando para o formato do seu corpo e também para os seus conhecimentos, tá? Lá a gente compartilha conteúdos sobre como você identificar cada traço, como conhecer os 5 traços, como lidar no seu dia a dia com esse conhecimento. E vocês vão ver lá que é bem diferente dos temperamentos, porque todos nós temos os 5 traços de caráter, como vocês vão ver aqui na aula de hoje. Deixa eu passar aqui para vocês. Então, hoje, o nosso foco na aula é a gente conhecer um panorama geral dos 5 traços, como eles se desenvolvem na infância, a conexão que tem, né, entre o corpo e a mente através do conhecimento dos traços de caráter, e o nosso foco que vai ser a criança do traço esquizoide. Vocês vão ver qual é o formato do corpo, quais são as características comportamentais, as características emocionais da criança com esse traço. Então vamos lá, para quem nunca ouviu falar de traços de caráter, eles são padrões, tá? Padrões de comportamentos formados lá na infância, Sim. com base nas experiências emocionais de cada uma das fases. Nós passamos por 5 fases muito importantes lá na nossa infância. Todo mundo passa e as crianças estão passando aí, né? A não ser que o seu filho já tenha mais de 6 anos de idade. Se ele tiver menos de 6 anos, ele ainda está formando o 5º traço de caráter, que se forma na faixa etária ali dos 3 anos e meio até os 6 anos, quando se forma o último traço, que é o rígido, tá? Então, nós temos 5 traços, que é o esquizoide, o oral, o psicopata, o masoquista e o rígido. Cada um deles formado em uma fase diferente lá da infância. Então, o esquizoide, ele é formado na fase da gestação até os 10 primeiros dias de vida da criança. Então, ela está percebendo tudo que está acontecendo dentro da barriga da mãe, né? Ela está recebendo impulsos, ela está recebendo mais ou menos corrente sanguínea ali na parede do útero, que vocês vão ver ao longo da aula como esse traço se forma, mas aqui um panorama geral só para vocês entenderem. E o esquizoide, ele vai lidar muito
com a dor, o medo da rejeição. E isso vai fazer com que esse traço dê para a criança, desde lá da barriga, mecanismos de defesa, mecanismos para ela sobreviver dentro da barriga, tá? Para resistir à dor da rejeição. E aí nós temos o oral, que é o segundo traço que se forma durante a infância, e o oral ele se forma durante o período da amamentação, tá? Vai ali do primeiro mês de vida, a depender da criança, vai até um ano e pouquinho, quando a criança ela ainda está mamando, quando ela está em extrema dependência com o adulto que cuida dela, principalmente a mãe, né? No caso, quando a mãe está cuidando da criança. Ou pode ser babá, pode ser a avó, porque a gente sabe que hoje em dia muitas mães precisam deixar os filhos, né, com babá para trabalhar, ou com algum cuidador, ou até mesmo com a mãe, com a avó. E isso tudo vocês vão ver, mas lá na aula do oral, o quanto isso vai influenciar na vida adulta dessa criança, tá? O quão é importante a figura materna estar presente nesse período ali crucial da amamentação. E aí, essa criança que tem o traço oral predominante, ela vai desenvolver o medo, tá bom? Ela tem a dor principal desse traço, é a dor do abandono, tá? Então, o traço oral, ele vai desenvolver mecanismos para sobreviver a essa dor do abandono. Como o nosso foco é só um panorama, aqui nesse início de aula, cada traço vai ser abordado em uma quinta-feira específica. Hoje a gente vai falar mais sobre o esquizoide. O terceiro traço que se forma no nosso corpo é o traço psicopata, tá? Não tem ligação alguma, esse traço não tem ligação alguma com sociopatias ou doenças psicológicas, psicossomáticas, tá? Ele é apenas um termo científico que nós mantivemos aqui na nossa empresa, até por conta da ciência mesmo, para preservar esse nome. E o traço psicopata, ele se desenvolve quando a criança ela está ali, terminando de formar o oral entre 1 ano e meio até uns 2 anos e meio, vai estar sendo formado esse traço, que é a fase em que a criança ela está desenvolvendo uma certa independência. Ela começa a observar, a perceber que ela e a mãe não são uma única pessoa. Ela começa a entender que ela é um ser separado da mãe. Então, é a fase que a criança quer derrubar tudo, quer explorar, ela quer ter a própria vontade, quer derrubar as coisas na casa, quer subir em tudo que ela puder, porque a criança ela está observando o que ela pode ganhar em troca também, além da independência que ela está buscando nessa fase, ela começa a observar que o mundo funciona em um sistema de troca. Ah, se eu faço o que a minha mãe me pede, eu ganho uma recompensa. Se eu faço o que meu pai me pede, eu ganho uma recompensa. Aquela fase que a criança ela tá aprendendo a fazer alguma gracinha, uma dancinha, e os pais geralmente ficam segurando, né, um brinquedinho ou ficam segurando um doce para essa criança vir fazer ali o que eles estão pedindo. E aí essa criança ela está percebendo ali que ela está sendo manipulada, que ela está sendo é, enganada. Quando ela obedece, né, o que eles estão orientando ela, ela recebe alguma coisa, mas quando ela não faz, ela deixa de receber ou ela é punida, tá bom? Então é a percepção que a criança tem nessa fase. E aí nós vamos para o quarto traço, que é formado no período do desfraude. E todas as idades que eu estou falando, gente, vai variar muito de criança para criança. Porque cada criança ela tem é, um período. Ela pode ser mais precoce ou ela pode ser um pouco mais atrasada no sentido de, ai, meu filho tem 3 anos, ele não começou o desfraude ainda. Tá tudo certo. Porque a criança ela tem a fase do desenvolvimento dela, tá? A não ser que tenha algum problema neurológico, alguma síndrome ou algo que possa atrasar o desenvolvimento de uma forma sadia. Mas estou falando aqui no geral de criança que é saudável, que não tem condição específica diferenciada. E aí, no caso do masoquista, tá? Ele vai ser formado no período do desfraude ali, quando a criança ela está entre. Começa em torno dos 2 anos e meio até os 4, tá? Dependendo de criança para criança.
E o que que acontece nessa fase? Ela começa a descobrir que ela consegue fazer xixi e cocô. Ela não tinha a percepção anteriormente de que ela fazia algo, ela produzia algo, né? Então ela começa a desenvolver o controle do xixi e do cocô, só que ela ainda não tem esse controle. Então, ela não sabe a hora de pedir para ir no banheiro ainda, tá? Ela está desenvolvendo. E aí, o que acontece nessa fase? A criança, ela os pais podem tirar a fralda dela, deixar essa criança, né, só de calcinha, só de cuequinha, ou mandar essa criança para a escolinha sem fralda, e lá essa criança pode fazer xixi ou pode fazer cocô na roupa ou na calcinha, né? No caso, os pais colocam essa criança para dormir, por exemplo, sem fralda. E aí, quando essa criança ela faz o xixi ou faz o cocô fora de hora, ela, a depender de como os pais ou o adulto, né, seja um professor, seja um tio, lidou com essa situação, se ele expôs essa criança a uma vergonha pública, a uma forma vergonhosa que humilhou ela, que ela sentiu a dor da humilhação, ela vai ter mais esse traço aqui, tá? E aí ele vai desenvolver mecanismos de defesa para sobreviver a essa dor, que vai ser o quê? É uma criança que vai se tornar extremamente calada, ela vai ter medo de errar, ela vai ficar com medo de fazer as coisas fora de hora. Então, essa aula é específica lá daqui 3 semanas, quando a gente for falar do masoquista. Não vou dar muitos detalhes. E aí, o quinto e último traço que se forma no nosso corpo é o traço rígido, tá? E ele tem muito medo. Gente, aqui tá o medo do fracasso, mas é o medo da traição. Essa pessoa também tem medo de falhar, de fracassar, mas o principal medo do rígido é o medo da traição, da troca e da exclusão, tá? Esse traço, ele é formado no período da descoberta da sexualidade. Quando a criança, né, ela está recebendo estímulos na região, eu esqueci, na região sacral, obrigada. Na região sacral, na região íntima ali. E ela começa a receber estímulos, tá? Que são unicamente físicos, é a parte que está sendo desenvolvida na criança. E ela começa a perceber o mundo, tá? Como uma relação de pares. Ela começa a observar que o pai tem a mãe, que a tia tem tio, que a avó tem vô, que os passarinhos, que os bichinhos têm macho e têm a fêmea. Então ela começa a procurar o par dela, tá? E aí é a fase em que a criança vai buscar ali a pessoa que ela tem uma extrema admiração e a menina vai buscar no pai esse herói, né? Que é quando o pai chama a menina de princesinha do papai, de minha vida, meu amor, e a mãe faz a mesma coisa com o menino. Então, o que acontece? Essa criança ela começa a perceber que como já cada um tem o seu par, ela se sente excluída, ela se sente traída. Como que eu sou a princesinha do papai se o meu pai é o marido da minha mãe, é o par da minha mãe, tá? E eu gosto de deixar claro que essa criança, ela não tem percepção sexual, ela não tem desejo sexual, tá bom? Tem algumas correntes da psicologia que adotam ali o complexo de Édipo, que essa criança ela passa a ser apaixonada, né, pelo pai ou pela mãe, mas aqui a gente não adota essa teoria, tem outras teorias também, e aqui a criança ela procura simplesmente o par por extrema admiração. Aquela pessoa ali que é o super-herói, que é a heroína dessa criança, tá bom? Finalizamos esse panorama geral aqui. A gente vai entrar agora a fundo no traço de caráter esquizoide. Mas antes da gente entrar aqui a fundo, vou dar uma olhadinha, quero ver quem que tá aqui. Se vocês aí que nunca ouviram falar dos traços de caráter conseguiram entender, para a gente dar sequência aqui, eu vi que tem alguns rostinhos novos. Falem aqui para mim no chat se vocês entenderam esse panorama geral. Estou vendo aqui a maravilhosa da Vanessa. Saudades. E, gente, aqui a gente se torna amigos, né? Tava morrendo de saudade de vocês. Então, Vanessa sempre, né? Ali no trabalho. Vanessa, para quem não conhece, ela está lá no Japão. É a nossa aluna mais distante. E tá indo pro trabalho, como sempre, né, Vanessa?
Vamos lá, então. A gente vai voltar aqui, enquanto vocês comentam, e vamos entrar no traço de caráter esquizoide. Gente, esse traço, eu gosto muito de falar da origem dele. Ele é formado desde a concepção, tá? No período lá da gestação até os primeiros 10 dias de vida do bebê. Esse traço, ele surge de experiências, tá? E aqui eu gosto de deixar muito claro que o fato da criança perceber, a sentir, não quer dizer que realmente isso aconteceu. Ah, eu tenho traço esquizoide, Ariana. A minha análise corporal, eu já fiz análise corporal com você, deu um esquizoide alto. Isso não necessariamente quer dizer que os seus pais te rejeitaram lá desde que você estava na barriga. Isso foi a percepção que aquele bebê teve lá dentro da barriga e eu vou explicar para vocês o porquê, tá? O que que acontece? Todas as vezes que durante a gestação a mãe, né, que está grávida ali, ela passa por fortes impactos emocionais durante a gestação, a criança ela não sabe de nada que está acontecendo aqui no mundo externo. A única coisa que ela sabe é o quê? Eu existo e o meu mundo é a barriga da minha mãe. O meu mundo é a parede do útero, tá? Então, o que acontece? Todas as vezes que essa mulher passa por forte impacto emocional, ela está mandando menos ou mais corrente sanguínea ali no corpo dela. E, consequentemente, o útero. Quando ela tá tranquila, não está preocupada, vai ficar quentinho, vai ficar confortável e essa criança ela vai se sentir amada, ela vai se sentir desejada e ela vai ficar se mexendo dentro da barriga. Por outro lado, se essa mulher ela está trabalhando num fluxo muito intenso durante a gestação, ela tá pegando muito peso, ela pode ter perdido o emprego, ou o pai dessa criança não quis assumir essa gravidez. Inúmeras situações que pode fazer com que essa mulher esteja sempre preocupada, ela vai começar a mandar menos corrente sanguínea para pro útero mesmo, ali na região do útero, e aí ele vai ficar o quê? Ele vai ficar frio, duro e desconfortável para aquele bebê. E aquele bebê ele vai entender o quê? O meu mundo está desconfortável, o meu mundo está me rejeitando. E aí o esquizoide ele começa a ter comportamentos lá dentro da barriga para ele sobreviver. Eu preciso ficar o quê? Eu preciso ficar quietinho, porque quando eu não me mexo, o meu mundo ele fica mais confortável. O meu mundo ele não está me rejeitando. Então essa criança ela começa a mandar muita informação, ela começa a mandar muita energia para a região da cabeça, que é a principal parte que está sendo desenvolvida no corpo humano. Então, é uma pessoa que, inclusive, vocês vão ver daqui a pouco, a característica física, né, do esquizoide são pessoas que têm a cabeça um pouquinho maior, inclusive, porque ela mandou muita energia para a cabeça, tá? Então, a criança, ela sente que ela não deveria existir, tá? E o que vai gerando um desejo nela de desaparecer ou de se afastar do mundo. Inclusive, ela não vai ficar se mexendo tanto lá dentro da barriga da mãe. Deixa eu passar aqui. Próximo. E aí, quais vão ser as características físicas e emocionais da criança do traço esquizoide? Essas crianças, tá? Elas vão ter uma postura física muito retraída. Elas vão ter os ombros mais fechados para dentro, como se elas estivessem se protegendo do mundo. Sabe, a pessoa tá sempre, ela quer passar despercebida pelo mundo, na verdade. Então ela vai ser bem magrinha, porque ela quer ocupar o mínimo de espaço possível. Ela vai ter os ombros mais retraídos, mais fechados para dentro, como se ela estivesse se protegendo do mundo, tá? Ela vai ser mais magra, são pessoas que vão ter muitas quinas também pelo corpo, tá? E uma expressão de distanciamento. O corpo do esquizoide, é que aqui eu não achei muitas crianças, né, com as quinazinhas aparentes, mas o corpo do esquizoide, ele vai passar uma mensagem de que ele não quer ser abraçado. Vai ser um corpo cheio de ossos aparentes, né? Aquela saboneteira evidente, os braços, os cotovelos com muitas quinas pelo corpo, que ela está tudo passa uma mensagem, tá? Ela está passando a mensagem de que ela não quer existir, de que o que importa para ela mesma é a energia que ela manda para a cabeça, tá bom? Já no campo emocional,
Essas crianças, as crianças que têm o traço esquizoide mais elevado, elas. Opa, deixa eu só corrigir uma coisa aqui. Elas vão ter uma tendência maior de se isolar, tá? E elas vão ficar o quê? No mundo imaginário delas. São crianças que vão preferir brincadeiras sozinhas, elas não vão gostar de tanto contato social, de interação social, elas vão preferir construir ali a vida delas no mundo imaginário, que é a mesma coisa que aquela criança fazia lá dentro do útero, né? Lá dentro da barriga da mãe. Ela ficava sozinha e sobrevivendo, mandando toda a energia do corpo ali para a cabeça. Então, quando ela já está desenvolvendo os outros traços, ela vai ter os comportamentos do traço esquizoide mais aguçado, mais intenso, tá? E ela também não vai conseguir expressar sensibilidade. O esquizoide ele vai ser mais do mundo racional, vai ser muito do pensar e não muito do sentir. Deixa eu só ver uma coisa aqui. E como que os pais, eles podem apoiar uma criança que tem, né, o traço esquizoide alto ali no corpo dela? Ariana, como que eu vou perceber que o meu filho tem mais ou tem menos desse traço? Começou a observar que o seu filho, ele evita brincadeiras em grupo, ele não gosta muito de interação social, ele é uma criança que prefere ficar brincando sozinho, ele prefere ficar mais isolado no campo dele. Já liga o alerta. Opa, essa criança aqui, ela vai ter muito do traço esquizoide e eu preciso ajudar essa criança a lidar com a dor da rejeição, que é a principal dor desse traço. Para o quê? Para que as forças desse traço, lembra que a rejeição é uma fraqueza, tá? Os comportamentos dessa criança, quando ela está deixando o traço na dor, que é o que a gente fala que esse traço está, essa criança está sentindo a dor da rejeição. Seja porque você não está dando atenção para ela, ou seja porque ela está ficando muito tempo sozinha, não está recebendo atenção, ou porque a gravidez foi muito conturbada. Tudo isso vai refletir, nos comportamentos dessa criança. Então, é um alerta para você, pai, mãe, né? Ou aí os avós também, as vovós de plantão. Então, os pais devem evitar crítica ou uma rejeição diretamente. Por quê? É, o esquizoide, ele vai entender que quando ele está compartilhando uma ideia com você, mesmo sendo a criança ali, que ela está inventando um brinquedo, ou que ela desenhou alguma coisa na mente dela, e você fala, nossa, que coisa feia, ou coisa horrível, ou que você rejeita algo que a criança está fazendo para você, ela não vai entender que você rejeitou o que ela fez. Ela vai entender que você está rejeitando ela, tá? O esquizoide ele não consegue fazer essa dissociação. Até que você, né, o adulto da relação, ensine para essa criança como ela deve lidar com essas dores. É muito importante ajudar essa Lá, criança samambaia. a processar a informação, tá? É, promover um ambiente seguro e de aceitação para essa criança também, permitindo momentos de solidão criativa, mas sempre incentivando essa criança, né, sutilmente ali, de uma forma leve, a socialização, tá? Percebeu que a criança tem dificuldade em fazer amizade, em ficar mais tempo ali com outros amiguinhos, ou até mesmo com os outros irmãos, né? Aí, para os pais que têm mais de um filho, começa a observar esses comportamentos, porque esses comportamentos vão ser de crianças que têm o traço esquizoide alto, e aí você precisa fazer um trabalho ali para essa criança lá na vida adulta não deixar que essa dor da rejeição acompanhe ela ali, ela tenha esses comportamentos de dor. Importante a gente promover um ambiente seguro e explorar a criatividade dessa criança. Os esquizoides, eles são muito inteligentes, eles são muito criativos, né? Eles gostam de imaginar coisas, e de criar coisas novas também. Então, estimular isso na criança vai ajudar bastante, tá? Trouxe aqui algumas brincadeiras adequadas. Ah, Ariana, eu acho que o meu filho, ele tem mais esse traço, o que que eu posso fazer? Eu trouxe aqui algumas atividades, estimular, né? Essa criatividade que os esquizoides têm. Então, atividades criativas como desenho,
leitura, né? A criança, ela gosta muito de criar na mente dela, de imaginar. O oral, ele vai gostar de sentir, gente, que é na próxima aula. Mas o esquizoide, ele vai gostar de criar, né? Eu sei que tem criança aí que tem esse traço alto, que elas transformam caixa de sapato em brinquedo, elas transformam o livro ali, quando o pai tá contando alguma história, quando a mãe tá contando alguma historinha, elas conseguem viajar, elas conseguem imaginar com facilidade. Outras brincadeiras também que fazem muito bem para criança com esse traço são brincadeiras de faz de conta, porque ela consegue imaginar, né, e trabalhar ali na mente dessa criança, na imaginação, tá? E elas são ótimas para criança com esse traço. O meu filho, ele não gosta de brincadeiras com outras pessoas, ele gosta de brincar sozinho. Permita que essa criança, ela explore a criatividade dela brincando sozinha, mas, como eu disse, comece a explicar para essa criança a importância de socializar, a importância de fazer novos amigos e como ela pode lidar, né, com essa dor da rejeição, não aceitando essa dor, mas sabendo lidar quando ela aparecer. Então, percebeu que seu filho está se isolando demais, ou ele que só quer ficar nas telas, por exemplo, se você já liberou telas para o seu filho, o esquizoide ele vai fugir muito do mundo real para entrar no mundo imaginário. Então, é saber e também explicar para as crianças que tudo isso vai influenciar lá na vida adulta. O quão é importante ela ter esse momento de socializar, ter esse momento de conexão, né, com outras pessoas. Seja com os irmãos, quando a criança ali tem outros irmãos dentro de casa, ou na escolinha, ou no clube social, com a família. Precisa introduzir essa criança ali para que lá na frente, né, quando ela crescer, ela não tenha problemas realmente de socialização, tá? E aqui eu acredito que é isso mesmo. Deixa eu separar aqui, terminar de. Eu preparei mais conteúdo bem prático para trazer para vocês sobre a criança do traço esquizoide. E eu quero saber agora, quem de vocês aí tem um filho que você fala, nossa, eu acho que com essas informações aqui, o meu filho, ele é bem esquizoide. Ou, nossa, quando o meu filho cresceu, ele era bem esquizoide. Agora ele já tá na fase. Qual é a fase que ele tá? Contem aqui pra mim, ou podem abrir o áudio aí pra falar. E podem fazer perguntas também, gente. Eu tô aqui pra responder vocês. Um por vez. Compartilhem aí comigo. As vovós também podem falar. Qual é a fase que a criança que você tá convivendo, né? A criança que você tem aí ao seu redor. Ó, a Tibiana tá falando, meu filho é muito criativo. Com certeza. Outra coisa, gente, que é muito importante, né? Essa criança, quando ela é muito criativa, é muito importante que a gente explore isso, tá? Aceitando, tudo bem que adulto às vezes é muito adulto, né? A gente não, com o passar do tempo, essa maturidade meio que pode até atrapalhar nesse convívio com essa criança. E assim, estimular. Fala, por mais que aquilo que a criança fez não seja uau, aquela coisa maravilhosa, mas é entender que, poxa, dependendo do que eu falar com o meu filho aqui, dependendo da forma que eu trazer uma crítica, é entender que a criança ela está na fase de desenvolver e que tudo que ela viver nessa fase da infância vai interferir lá na vida adulta, tá? Da mesma forma que gosta muito de brincar e inventar coisas. Por quê? Porque com certeza ela estimula isso nos filhos dela. Ela estimula essa criatividade, ela incentiva eles a criar muito mais coisas do que ficar ali, ai, nada a ver esse brinquedo aqui. Você tá fazendo. Tá viajando demais na maionese. Tá sempre criticando aquela criança, né? E a gente veio de uma época que os nossos pais, né, a maioria que não tinha inteligência emocional, não tinha o conhecimento disponível para eles, então criaram as crianças num ambiente muito opressor. E aí o que acontece? Cria-se adultos que agora cria-se, né, crianças que vão ser
massacradas pelo mundo adulto. Por quê? Essa criança ela vai ter medo de expor, ela vai ter medo de compartilhar as ideias dela, ela vai ter medo de inovar, de criar, né? E se eu exploro isso na infância, eles vão crescer adultos que não vão ter medo de criar coisas novas. Não vão crescer com medo de serem rejeitados ou vão saber lidar. A pessoa não está me rejeitando, ela está rejeitando a minha ideia. Ela vai saber separar o que é rejeitar uma ideia do que é rejeitar a própria pessoa, tá? É, Meu filho é muito criativo. Em casa eu tenho dois. Em casa eu tenho dois esquizoides e um mazoca. Bem desafiador, né, Cleo? Que o Mazoca, ele quer as coisas totalmente do jeitinho dele, é super organizado. E o esquizoide, ele gosta de fazer cada dia uma coisa diferente. O esquizoide, ele não lida muito com rotina, né? Os rígidos e os masocas que lidam mais com rotina. Então, assim, é bem desafiador, porque o esquizoide, ele quer inventar, cada dia quer inventar uma coisa diferente, né? Ontem foi até engraçado, eu não sei se ela ainda tá aqui, mas eu tava conversando com uma aluna da minha turma da formação e ela falou: o meu filho, cada dia quer fazer uma coisa. Até falar aqui, por que que ele tem que ir pra escola, sendo que ele já sabe tudo? É uma criança, tá, gente? Por que que ele tem que ir pra escola se ele já sabe ler, se ele já sabe escrever, né? Então, é a pessoa que tem o esquizoide ali bem alto e, assim, é uma pessoa decidida, né? Quer cada dia fazer uma coisa diferente. É, Gosta muito de brincar e inventar coisas. Isso aqui é com certeza esquizoide no recurso. E, gente, eu sei que tem algumas pessoas aqui que trabalham e que são mães também de adoção tardia, né? Então, tem um desafio também do quê? Através do formato do corpo, a gente descobrir, tá? Se essa criança, ela tá na dor ou no recurso do traço. Por quê? Um esquizoide, quando ele tá muito na dor, ou ele vai ficar muito magro, tá? Assim, vai ter dificuldade para ganhar peso. é, o corpo vai corresponder à dor dessa criança. E aí, vocês vão ver nas próximas aulas o oral da mesma forma, né? A criança, quando ela tá muito obesa, ela quer passar uma informação para os pais. Por que que essa criança está ficando obesa? Porque ela não está recebendo a atenção da forma que ela gostaria de receber. Então, é muito importante fazer esse trabalho também, de trabalhar a dor da rejeição, trabalhar com essa criança que ela é amada, você amar essa criança também, né? Você fazer com que ela se sinta em um ambiente seguro, você criar esse ambiente de amor, esse ambiente onde ela vai se sentir segura para criar e para compartilhar as ideias dela. A Ângela falou aqui, de acordo com o que eu vi, embora ainda não tenha filhos, fui uma criança esquizoide. É. Me conta, Ângela, fala aqui pra gente como que era. Você era uma criança magrinha, que não conseguia ganhar peso. Eu sou muito criativa, meu caçula também é, e meu neto igualzinho. É isso daqui, tô gostando de ver, gente. Essa criatividade, a gente não tem só o esquizoide que é criativo, tá? A gente vai ter o oral ali também, mas assim, questão de inovar, de criar coisas do zero, é muito do esquizoide, tá? Vou encerrar aqui a nossa gravação para a gente tirar mais dúvidas, conversar um pouco aqui com vocês.